Lembrando que as oposições continuam em obstrução. O PT, o PDT, o PCdoB, PSOL e Rede. E agora, pela liderança do PT, o deputado Bongás, que é do PT do estado do Rio Grande do Sul. Primeiro foi o Lula reeleito, presidenta Dilma e presidenta Dilma reeleita. A defesa que ela mesma veio fazer no Senado mostrou a sua capacidade e a sua sensibilidade. A presidenta Dilma mesmo comentou o fato onde ela estava prestes a morrer frente aos algozes da ditadura, porque ela lutava por democracia. Ela superou um segundo momento de morte quando superou a incrível doença do câncer. E neste momento, ela, com a sua sensibilidade e sua coragem, ela disse para a nação brasileira, para todos nós ouvirmos, que neste momento ela teme e ela tem medo da morte da democracia. Porque o nosso regime não permite que haja o afastamento de alguém que não cometeu crime, de alguém que não tem dolo, de alguém que está acusado injustamente. Desde os argumentos da defesa, e aí eu quero parabenizar o professor e advogado ex-ministro Eduardo Cardoso pelas excelentes defesas de todos que fizeram defesa, inclusive ela, desmontando todos os argumentos da peça acusatória, que é apenas um tema da pedalada, que é o tema que se refere ao Plano Safra de 2015, que outros governos também fizeram, portanto não tem crime, não tem dolo, não é financiamento, não é operação de crédito, e nem tampouco sobre os tais 6 decretos que seriam crime, porque ela não teria autorização. Teve autorização desta casa, deste Congresso, está na Constituição e está na lei que nós votamos, que é a lei orçamentária. Faltam 10. Portanto, esses 6 decretos não são mais 6, são só 3, porque eles foram diluindo, eles não têm consistência, e por isso, em não tendo crime, em não tendo dolo, afastar uma presidenta eleita só tem uma palavra, que é golpe. Golpe. E o governo golpista do Temer, ele trabalha nesse tempo em 3 prioridades. A primeira prioridade, eu diria que é a maior, é colocar todo o seu staff, todo o governo, todo o PMDB e todos os seus aliados para a maior prioridade. Qual é? Defender o Cunha para que ele não seja cassado nesta casa. Esta é a prioridade do governo, um governo parado para defender o Cunha. Aliás, o Temer deve lembrar bem daquela parábola que foi divulgada na imprensa, que é a parábola dita pelo Cunha. Existiam 5 amigos, viajavam juntos, faziam negócios juntos, e um deles virou presidente da República, 3 viraram superministros e um está abandonado. O governo está se rendendo a essa acusação e a essa chantagem que o Cunha está fazendo sobre o governo. Eu espero que dia 12, presidente, nós confirmemos nesta casa o afastamento definitivo. Segunda prioridade do governo Temer, interino, golpista, é distribuir cargos, alocar partidos, colocar pessoas nas estatais, para agradar os senadores, para agradar os deputados, para ter a maioria para dar o golpe. Esta é a segunda prioridade. E a terceira prioridade do Temer, esta sim, é para agradar quem financiou o golpe. E quem financiou o golpe são sim as grandes empresas do Brasil. São sim
as grandes empresas multinacionais. E, ao agradar os grandes, obviamente, tem que tirar o direito dos pequenos, dos pobres, dos mais necessitados. E é por isso que quem está querendo uma previdência de qualidade está forçado pelo projeto do Temer a ter 65 ou 70 anos de aposentadoria. Ao filho do trabalhador que tinha um sonho ou de uma casa própria, ou de um Pronatec, ou de um FIES, ou de uma Ciência Sem Fronteiras, poder fazer faculdade no exterior, ele também está perdendo esse sonho. E apresenta uma pauta que é exatamente agradar as grandes complexos, por exemplo, no tema que querem debater aqui e votar por interesse tanto do PSDB, do PMDB ou dos que eu apoio, que é vender patrimônio. Eu já fiz essa referência aqui hoje, que a Vale do Rio Doce, lá em 97, quando ela foi vendida pelos tucanos, a Vale do Rio Doce foi vendida por 3,3 bilhões. No ano seguinte, um ano após, a avaliação dessa empresa não era de 3,3 bilhões, de 10 bilhões, era de 92 bilhões, 28 vezes mais. Ou seja, se vende a preço de banana, ou se articula e se força a diminuição do preço das empresas, das estatais, para exatamente poder colocá-las à venda e privatizar. Muitos aqui sobem e dizem que foram as ruas que estimularam o golpe, ou que não gostam que seja chamado de golpe e chamam de impeachment. Será que foram as ruas, e as pessoas que foram às ruas queriam que fosse encerrado o programa do Ciência Sem Fronteiras? Será que desejavam os que foram às ruas bater panela? Queriam se aposentar só aos 65, 70 anos? Será os que foram às ruas queriam que o governo Temer acabasse com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pasmem, um ministério dos que produzem a comida, que faz assistência técnica, que faz custeio, crédito para compra pública? Esse ministério foi extinto, porque o governo não tem interesse que se desenvolva a agricultura familiar nesse país. Então, o que nos resta para um governo interino, um governo que não tem legitimidade no voto, um governo que trabalha para que o Cunha não seja cassado, um governo que distribui cargos e ministérios para poder ter maioria congressual, para poder ter a continuidade da implementação do seu projeto, que é agradar aos ricos do país? Aliás, eu pergunto, citem deputados, senhores, senhoras, citem uma medida do governo Temer que mexe com os ricos e os poderosos desse país. Nenhuma, mas podemos citar inúmeras que afetam já a população mais pobre desse país. Portanto, não nos resta dúvida que se a democracia é validada pelo voto, nós precisamos sim fazer um plebiscito para que o povo possa dizer e nós possamos ter um processo de eleições, porque somente o voto e não um atalho deve levar o presidente à República. É isso aí, ó.